golpe significa apenas e não um instrumento que se utiliza apenas para se tomar o palácio planal. O golpe vai esgarçando o tecido democrático, vai esgarçando o tecido social, o tecido dos direitos. Até porque os direitos nossos estão todos ameaçados. Nós estamos vivenciando um processo de fascistização das nossas próprias relações em um estado de exceção. O que está acontecendo com Lula, mas não só com Lula, com vários companheiros nossos, o poder discricionário da justiça, o poder discricionário dos segmentos e partes do Ministério Público, indicam que eles têm uma função que começou com o golpe, mas é uma função de tentar destruir esse partido que é dos trabalhadores e das trabalhadoras. E por que eles temem tanto este PT? Porque esse PT sai do ventre da classe trabalhadora. É a única experiência do Brasil onde nós temos um partido de massas, um partido que assumiu estruturas de governo e estruturas de gestão, saindo do ventre da classe trabalhadora. Nós não conseguimos isso no Brasil. Na nossa história, isso não existe. Nos Estados Unidos, isso não existe. Por isso, tem tanta precarização das próprias relações trabalhistas. Então, este partido, ele representa um temor muito grande para aqueles que querem manter as estruturas da elite. Ainda que tenhamos problemas, e temos vários problemas, mas não foi em função das nossas insuficiências que nós sofremos um golpe e que estamos sofrendo esse golpe sendo reverberado todos os dias, tentando atingir Luiz Inácio Lula da Silva e todos que ousam colocar uma estrela no peito. Nós estamos sendo atacados pelo que representamos de perigo para as elites, não pelas nossas insuficiências, que são várias e nós temos que mergulhar nelas, refletir sobre elas para poder superá-las. Nós entramos no processo de uma eleição dominada por uma lógica corrupta, e nós entramos com a perspectiva e com o ciclo de mudança e nos adaptamos a ela. Não fizemos a reforma dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, e ousamos com a EBC, e a EBC está sendo destruída enquanto empresa do Brasil pública, porque está sendo destruída de comunicação pública, como se tira o Conselho Curador, que é o Conselho Curador que determina a política e determina a grade da própria EBC. Se arranca o Conselho Curador, a EBC eles querem transformar numa empresa de comunicação estatal e não pública, ferindo inclusive a Constituição. Então, como fizemos uma reforma política? Porque o sistema político continua garfado pela lógica corrupta. Nós não estamos tendo um enfrentamento à corrupção. O parlamento está tão corrupto quanto sempre esteve, como sempre esteve. O que nós estamos enfrentando é um ataque à corrupção discricionária e uma tentativa de se dizer que a corrupção é obra de pessoas e de partidos para circundar o que significa a corrupção desse país, que faz parte do sistema e faz parte das instituições. Esse raciocínio é o mesmo raciocínio, por exemplo, da cultura do estupro, que eles dizem que não tem cultura do estupro, isso é coisa de estupradores. Então eu não enfrento a cultura do estupro, como eu não enfrento a corrupção hemorrágica deste país, que é herança em pedaços do colonialismo. Então, portanto, nós temos muitas funções a serem desenvolvidas, muitas funções, e uma delas é dizermos que esse partido não vai acabar como eles estão dizendo. Eles estão dizendo que o PT morreu. Já disseram isso em 2005, e nós ganhamos as eleições em 2006, e ganhamos em 2010, e ganhamos em 2014. Vai ganhar de sonho! O golpe tem um conteúdo, e esse conteúdo está pulsante dentro da Câmara. O golpe tem um conteúdo, esse conteúdo é a venda do Brasil, esse conteúdo é tirar os nossos direitos, por
daqueles que nas sombras, nas criptas, construíram este ataque à democracia. Por isso o governo Temer tem que pagar a conta para a Fiesp e vai fazer a reforma trabalhista, tem que pagar a conta para os fundamentalistas e retira sociologia, retira filosofia, retira tudo isso do Cadu da escola com a nova medida provisória, que é uma medida provisória que diz não aos trabalhadores que sejam apenas trabalhadores, os filhos, e o conhecimento e o entendimento da vida e a possibilidade de desconstruir os laços e de desconstruir as casas grandes e senzalas. Essas é o tiro dos trabalhadores, porque eles não terão acesso à educação pautada na filosofia, na sociologia e na arte. Isso fica para a elite, porque os trabalhadores, a eles, basta que eles sejam mão de obras e apertem parafusos nas fábricas, gerando lucro para aqueles que estão na elite. Esse é o sentido da reforma do ensino médio, que são os pactos construídos por esse governo golpista. Por fim, eu queria dizer que todas e todos nós temos uma tarefa que bate nas nossas portas: é enfrentar a PEC 241, enfrentar o congelamento dos gastos, porque isso é modelo de país. E qual é o modelo de país? Não é um Estado indutor do desenvolvimento social e econômico, é um Estado contido para que nós possamos vendê-lo no que for lucrativo para a iniciativa privada. Como é que se pode permitir o congelamento dos gastos por 20 anos, com saúde, com educação, com todas as políticas públicas, e deixar livre e solto o ganho financeiro dos rentistas desse país? Vejam qual é a peça orçamentária que eles mandaram para a Câmara. Eles mandaram uma peça orçamentária que eles estão tirando 34 bilhões, Rodrigo, 34 bilhões para crédito para vender as nossas empresas, para emprestar dinheiro barato para vender as nossas empresas públicas. Estão dizendo que vão arrecadar 19 bilhões com a venda das empresas. O que eles estão vendendo? Eles estão vendendo um poço de Carcará, como venderam, com o preço do barril de petróleo equivalente ao preço de uma garrafa de refrigerante. Eles estão vendendo pré-sal. E vendam pré-sal, porque os Estados Unidos entrará em crise de abastecimento de petróleo em 2020 e eles querem vender o pré-sal. É isso que Temer fez em Nova York. Pegou o Brasil, colocou debaixo do braço, fez um balcão e disse: aqui o Brasil está à venda, e nós estamos aqui para dizer que nós não vamos permitir a venda deste Brasil. No setor de distribuição das elétricas, eles vão vender as distribuidoras federalizadas que dão mais dinheiro, porque dão lucro. Por isso foi dito pelo representante do governo para todo mundo ouvir: não vamos ter dificuldade de vender o pré-sal, porque o pré-sal é lucrativo. E aí eles não vão vender a distribuidora do Amazonas, mas não vai ter recurso público para investir na distribuidora de energia do Amazonas. Vai aprofundar as desigualdades sociais, as desigualdades regionais nesse país. Esse Brasil que eles querem nos impor, e só podem querer nos impor no golpe, porque a população derrotou esse projeto 4 vezes nas urnas. Nós vamos resistir a eles para dizer: este país, se teve tantos anos de casas grandes e senzalas, e se nós somos filhos dessas casas grandes e senzalas, nós também somos filhos de Zumbi dos Palmares. Nós também somos filhos dos povos que guerreiros, dos povos tradicionais que resistiram com a sua africanidade às imposições de uma elite europeia. Nós também somos filhos e filhas de tantos brasileiros e brasileiras que se colocaram em marcha para que pudéssemos ter uma noção de nação. Portanto, digo, é muita coisa que está em risco, e eles estão com muita pressa. Por isso abrem a discussão do pré-sal de forma ilegal, ferindo o regimento à meia-noite. Por isso eles fazem com que nós tenhamos o anúncio da comissão para instalar da reunião para instalar a comissão da PEC 241 de congelamento de gastos,
Chamaram essa reunião 17h49 para ela começar às 18 horas, num dia que não tinha parlamentar, porque não tinha matéria deliberativa. Nós temos que dizer isso, nós temos que traduzir o que está acontecendo, nós temos que dizer que tem razão Bismarck. Se soubesse o povo como se constrói ou se fazem as salsichas e as leis estão sendo feitas assim, porque eles têm pressa, porque sabem que quando o povo começar a entender o que está em risco, e entender a reforma trabalhista, e entender a reforma da Previdência, que todos os dias os meios de comunicação dizem que o povo precisa apoiar a retirada dos seus direitos, que a retirada dos seus direitos é bom para ele, para o povo brasileiro, como fizeram com a PEC das empregadas domésticas. Chamaram as empregadas domésticas para ficar contra a igualdade dos direitos, porque seria ruim para elas ter direitos, porque perderiam o emprego. Essa é a narrativa que eles estão construindo. Aposentado, apoie a reforma da Previdência, porque senão você ficará sem aposentadoria. Trabalhador, não importa, aposente-se com 70 anos, porque se não for assim, nem com 70 anos você se aposentará. Nós vamos ter que disputar essa narrativa, formular conteúdos, traduzindo os ataques que estão sendo engendrados e disputar as narrativas para dizer que nós somos do Partido dos Trabalhadores. Esse partido produziu a maior liderança da história deste país, que eles querem caçar a voz e caçar o direito de disputar em 2018. E nós vamos dizer: Lula representa um Brasil mais igualitário e mais justo, representa a classe operária dentro das estruturas de poder. E Lula, por mais que tentem desqualificá-lo, Lula vai se reproduzir, porque não é só Lula, são ideias e a necessidade de um país ser mais justo e igualitário. Façamos, pois, todas as autocríticas que tenhamos que fazer, mas não esqueçamos que o momento agora é de resistência a um fascismo que estava contido pelo peso da democracia, e com o rompimento democrático vem como uma força como a água que rompe o dique. Por isso, as tarefas estão dadas e nós estamos aqui nesta crise, instaurando a Zonal de Águas Claras, neste setor que tanta panela bateu, neste setor que tantos ovos jogaram em cima de nós quando saímos defendendo a democracia, e que agora se calam, porque é impossível defender a corrupção, defender a entrega do país que está instalada no Palácio do Planalto. Por isso, nós estamos aqui para dizer: nos respeite, moço, nós somos do Partido dos Trabalhadores, nos respeite, moço, porque nós vamos estar em luta para dizer que fascistas, golpistas e machistas não passam! Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro.